Imagine a seguinte situação: você chega em casa depois de passar horas em um trabalho que você não gosta e o que te resta é apenas contar as horas para a chegada do fim de semana. Essa é a sua vida se esgotando 1 minuto por vez. Através desse sentimento que muito provavelmente eu e você já tivemos, algo universal, que o Chuck Palahniuk deu o pontapé inicial para começar a escrever o Clube da Luta, ou Fight Club. E o filme, baseado nesse livro dele, conta a história de um indivíduo que não por acaso é apresentado sem nome, o que deixa a mensagem bastante clara. Jack ou Cornelius pode ser qualquer um, inclusive eu e você. E dentro dessa proposta, o filme convida nós, espectadores, a entrar na mente desse protagonista. Ao enxergar o mundo pela perspectiva do Cornelius, vou chamar ele assim, a gente entende que as críticas que ele faz em relação a tudo que rodeia ele, a gente entende os vícios dele e também descobre um pouco sobre os medos que ele tem. O que torna bem eficaz a maneira que o filme aborda seus temas. Afinal, o Clube da Luta se tornou um filme assim, cult, bastante conhecido por justamente ter uma temática forte. E as críticas que ele faz ao consumismo, às pessoas que se definem pelo o que elas possuem ou se definem pelos trabalhos que elas exercem. O grande ponto intrigante de Fight Club é esse aspecto. Ao mesmo tempo que ele nos deslumbra, ele também vai enganar. Porque se conhecemos a história só pela visão do narrador, que... vou abrir um parêntese aqui, é um narrador nada confiável. Então, se ele evita encarar alguma coisa, encarar algum problema, ou prefere enxergar alguma situação de uma maneira assim distorcida, por consequência a gente vai ser também ludibriado. Relacionando isso ao capitalismo que o filme tanto se opõe, é possível perceber que, apesar disso, a história como um todo sabe utilizar uma das características mais eficazes do sistema. Ou seja, é possível vender tudo, ironicamente até ideias antissistema. E para isso se concretizar, ironicamente também essas ideias vão precisar se vender. E é nesse ponto que entra a importante figura do Tyler Durden. Em um dos diálogos do filme, ele explica que sua persona representa tudo aquilo que queremos ser, mas não conseguimos, tudo aquilo que temos medo de fazer e ele faz. Essa dicotomia é muito importante nesse processo de enganar nós, espectadores. E alguns aspectos técnicos do filme vão justamente realçar essa oposição de valores. O figurino, por exemplo, é bastante clara a diferença entre como o narrador se veste, como o Tyler se veste. A direção do David Fincher, que sabe filmar de uma maneira que diz o seguinte pra gente: olha como esse cara é foda. A gente tem que admirar ele. O que casa muito bem com o estilo de direção dele, porque ele tem essa assinatura de ser um diretor bastante objetivo no seu processo de decupagem e que passa essa sensação de total controle do ambiente quando o Tyler está por perto. E a cereja do bolo vai para o roteiro, porque tudo que o Tyler fala parece que foi tirado de um livro chamado Como Dizer Frases de Efeito. E essas frases que tornou também o filme ser bastante conhecido, até que possuem uma certa profundidade, elas têm um certo apelo para o niilismo ou anarquismo e tal, mas no filme pode até soar um pouco duro o que vou falar aqui para vocês, mas elas fazem o Tyler parecer um coach. Até metas e tarefas ele passa para os seguidores dele. É muito massa essa sinestesia, porque até mesmo dentro do universo da história, o narrador enxerga o Tyler de uma maneira também cinemática. Por isso que em alguns momentos do filme existe aquela quebra da quarta parede e também tem aqueles easter eggs, né, que são os frames escondidos, que se eu fosse vocês não pausava o último frame lá quando sobe os créditos do filme. Fica essa dica. E juntando todos esses aspectos positivos, a gente entende como ele desvia a nossa atenção e a do protagonista também dos reais problemas. E o próprio Tyler encontra meios de esconder isso dele mesmo, né? Quando ele fala pro narrador que ele nunca pode mencionar ele quando ele vai conversar com a Marla. Isso é uma forma dele se esconder e não revelar a verdade de que ele é apenas um alter ego lá do Jack.
E por consequência, na primeira vez que a gente assiste o filme, nós espectadores também ficamos boiando. A gente vai acreditando em tudo que é mostrado pra gente. E é a partir daí que se começa a desenvolver a ironia da narrativa. O Jack acaba se transformando no monstro que ele queria matar, na coisa que ele criticava tanto, que era o sistema. Ele se tornou o líder de uma seita cheia de servos que perderam suas identidades e senso crítico. E tudo isso é resultado de problemas que justamente ele evitava olhar e que é abordado no começo do filme, como a aceitação da sua fragilidade emocional. Tem até aquela cena, né, que ele entra na caverna interior dele e o animal, né, dessa caverna interior dele é um pinguim, e em outra ocasião aparece a Marla. E isso é bem representativo, porque mostrou pra gente o quanto ele tinha vergonha disso, a ponto de fazer ele desistir de visitar os grupos de apoio e criar um clube secreto para homens que lutam. E nesses pequenos detalhes a gente vai vendo assim pequenos símbolos masculinos que hoje em dia são totalmente ultrapassados, pelo menos na minha visão. E isso mostra muito bem essa nossa fragilidade masculina e esse nosso comportamento de sempre querer internalizar sentimentos, esse medo de mostrar frágil. Mas no fim das contas, analisando aqui todo o meu histórico assistindo o Clube da Luta, ele é um filme assim que era bastante atrativo para a minha versão do passado mais jovem, porque ele é um filme que tem essas ideias revolucionárias que são anti-status quo, mas à medida que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo mais essas nuances do filme, essas ironias, e percebi que Clube da Luta é uma jornada mental que uma pessoa passa por vários extremos dela, seja por total apatia ou falta de propósito, ou para o caos. E que a principal lição que a gente pode tirar disso é que é possível sim achar um equilíbrio na vida. You met me at a very strange time in my life. Bem, pessoas, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, porque Clube da Luta é um filme bem interessante que permite várias interpretações. É um filme que, à medida que você vai amadurecendo, sua visão também em relação ao filme vai mudando, você vai tendo outras observações, outras interpretações, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Se você acha que Clube da Luta é sim um filme muito massa, comenta aí. Ou se você acha que é um filme subestimado demais, também comenta aí. Não se esquece de dar o joinha no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a distribuir meu vídeo para mais pessoas. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, porque tem mais vídeos assim. E também no final desse vídeo vai ter sugestões aí de vídeos que eu já fiz no passado. E enfim, né, você conhecer melhor o meu canal. Então, até a próxima.